Olá e bem-vindo a este vídeo. Neste vídeo, gostaria de mostrar algumas possibilidades de como usar o HiCAD como exemplo na área da impressão 3D. Como todos vocês sabem, eu posso modelar tudo possível no HiCAD. Neste caso, eu simplesmente modelei uma chamada bolsa masculina, a qual já imprimi e estou disponibilizando para impressão adicional. Então, neste caso, como vocês podem ver aqui, eu tenho um bloco do motor, e neste bloco do motor também há aberturas para garrafas e também para o gelo e para os meus suportes. E como posso agora preparar essas peças para o formato de impressão? Existem basicamente duas opções aqui. Uma possibilidade seria ir diretamente para o quadro de visualização e eu posso dizer aqui, por exemplo, que uma exportação em vista seria uma maneira de fazer isso, é basicamente quase o mesmo caminho. Eu digo agora de forma consciente quase, porque cada formato não. É exportado aqui para o quadro de visualização. O próximo passo seria aqui, onde eu vou, e seleciono meus formatos. E aqui tenho a possibilidade de exportar as peças de diversas maneiras. É preciso imaginar que os programas de impressão 3D podem, digamos, os tipos de arquivo padrão seriam os chamados arquivos STL ou STEP, que basicamente a maioria dos programas também consegue lidar, ou seja, ou eu transfiro aqui, ou simplesmente salvo um arquivo STEP, que, em princípio, representa a exata e idêntica representação do modelo. Ou eu tenho a segunda opção, que na verdade seria o arquivo de impressão padrão, que seria o chamado arquivo STL. E aqui eu também posso ajustar as precisões. Como exemplo, eu poderia inserir um valor aqui para o círculo de pontos, pontos por quarto de círculo e, por exemplo, 100. E então, ele será simplesmente representado de forma mais precisa. Se eu diminuir o valor, simplesmente não ficará tão preciso. É preciso considerar para quais peças eu realmente preciso dessas partes, em um contexto mais amplo. Então, eu preciso ser bem honesto. Ultimamente eu tenho feito quase tudo, apenas em STEP, porque eu quero que minhas peças fiquem exatamente como eu as modele, e é assim que eu quero exportá-las. Claro, também é possível gerar esses componentes em arquivos separados, para que eu tenha uma peça extra para cada parte que modelei para a minha impressão 3D. Como isso se parece, ou seja, basicamente como isso fica, isso significa que eu tenho aqui, basicamente, meu programa, ou seja, meu slicer, neste caso, da Bambu Labs. E aqui eu tenho, claro, minhas várias peças individuais, que posso continuar a editar e também, neste caso, posso fatiar. Fatiar é basicamente nada mais do que a preparação para a impressão 3D. Pode-se ver que, quando eu clico aqui, posso ver os diferentes métodos de impressão e áreas das minhas peças, e basicamente isso me mostrará, por exemplo, também fatiado, ou seja, gerado para o meu código de máquina, para a minha impressora. Aqui no Slicer posso então ver minhas outras peças, ou seja, como neste caso, vejo, por exemplo, este bloco do motor levaria 18 horas para imprimir, né? E eu posso, claro, descer nesta área e olhar minhas peças com mais precisão, como está o meu preenchimento, quais estruturas de suporte eu tenho e também verificar se a impressão será bem sucedida. O próximo passo, neste caso, é que eu também posso publicar essas áreas ou essas coisas na internet. Ou seja, aqui você pode, por exemplo, visualizar esses designs e também pode baixá-los e, em seguida, imprimi-los ou editá-los por conta própria. Mas para mim é muito importante que aqui também se veja outras maneiras de como se pode usar o HiCAD para modelagem, ou seja, eu basicamente modele o meu bloco do motor com reentrâncias, com furos, com rótulos, com textos, tudo possível, com um compartimento de gelo e também com os pés e tudo mais. E assim, pode-se modelar muitas peças úteis, por conta própria e, em seguida, também imprimi-las. Espero que vocês tenham gostado deste formato, de ver algo diferente que se pode fazer com o HiCAD, porque basicamente eu sempre trabalhei mais no setor da construção e aqui é realmente apenas sobre a modelagem técnica e como se pode utilizar outras coisas também para a construção de protótipos